Estamos no ar e você acompanha nesta segunda-feira no motorsport.com e no nosso canal aqui no YouTube tudo sobre a Fórmula 1 e nós vamos trazer aqui mais um assunto palpitante. Você já vê ao meu lado o Guilherme Longo, que você bem conhece do motorsport.com, e nós vamos falar nesta segunda-feira, rumores à parte, né? Não vamos falar dos rumores, mas nós vamos falar sobre o Williams. No que pode se tornar, eu vou perguntar ao Guilherme, no que pode se tornar uma Mercedes B? É isso mesmo? Você acha que deve acontecer com a chegada de James Vowles à equipe britânica? Seja bem-vindo mais uma vez, Gui. É isso aí. Salve, salve, Eric. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso vídeo. Eu acho que assim, a chance existe? Sim. Não dá para falar que é zero a chance da Williams tornar uma Mercedes B, apesar do próprio Vowles falar, né, que não vai fazer isso. Mas tem a chance. Ele traz uma cultura da Mercedes. Vamos lembrar, James Vowles tem uma trajetória enorme com equipes de Brackley, né? Brackley sendo a sede da Mercedes, mas que anteriormente era a sede da BAR, depois foi da Honda, depois foi a Brown e depois a Mercedes a partir de 2010, sendo que nos últimos 4 anos ele era o diretor de estratégia. Então ele traz muito da cultura da Mercedes que foi criada. Ele viu a criação da Mercedes, ele viu o período de domínio da Mercedes, então ele pode sim trazer muita coisa dali. Não necessariamente significa que o carro vai ser igual a Racing Point, a Mercedes rosa. Não vai ter uma asa igual. Exato, mas ele vai trazer tipo, lá na Mercedes a gente fazia isso, dava certo, vamos aplicar aqui. Até porque o regulamento não tem nada contra isso, você aplicar uma metodologia de concepção de estratégia, não sei o que. Isso aí é permitido pelo regulamento, isso aí não tem nada. Então acho que nesses pontos pode sim virar uma Mercedes B, mas não no conceito que todo mundo se pergunta hoje. E duas coisinhas, né, até para explicar para a galera que eu falei dos rumores, é que nessa segunda-feira surgiu um rumor de que a Porsche iria se unir com a Williams, mas aqui a própria equipe também já desmentiu esse rumor. O próprio anúncio da Porsche era uma coisa frustrante pra caramba, mas depois dei uma olhada lá no motorsport.com que tem todas as informações. E aí eu acho que também, né, eu até brinquei aqui com o negócio da asa, né? O intuito, inclusive, que está no nosso título, que você pode ler, é meio que brincar com justamente aquela época, aquela fase da Racing Point ou Aston Martin, quando era a Mercedes rosa, né? A gente poderia falar assim, a Mercedes azul, né? Mas não necessariamente. Mas Gui, você passou por esse tema, né? Agora, se a gente for pegar a carreira do Vowles, né? A realidade dele é justamente aquilo que o crescimento da Mercedes foi muito por conta do bom trabalho dele. E por mais que ele fale que não vai ser uma mini Mercedes, como ele mesmo disse, e o próprio Toto Wolff falou, mas ele vai acabar, por experiência própria, por aquilo que ele sabe fazer, e vai inevitavelmente acabar colocando algumas práticas da Mercedes para a Williams. Isso acho que é inevitável, né? Sem dúvidas. E assim, a Mercedes já tem comprovado o bom trabalho que eles fazem internamente. Então não tem por que não aplicar, sabe? Se é uma metodologia que tá dando certo, por que não utilizar? Como eu falei, não tem nada no regulamento que proíba, tipo, porque não pode montar a estratégia do mesmo jeito que outra equipe. Não, isso aí é permitido. Então ele vai aplicar e é uma boa saída para a Williams que tá precisando melhorar. A Williams teve um bom 2021, terminou em 8º no Mundial de Construtores, depois de 3 anos seguidos sendo a última colocada, e agora em 2022 voltou a ser a 10ª colocada. Então ela de fato precisa fazer alguma coisa diferente para responder, para se recuperar, para voltar a crescer. E para vocês verem como é essa questão dos bastidores, né? O Toto Wolff, ao falar sobre a saída do Vowles da Mercedes para a Williams, e aí todo mundo, né, fala, poxa, mas ele vai sair de um cargo de estratégia de corridas da Mercedes para ser chefe, né, no geral, da Williams, um gestor, né? O próprio Wolff fala que nos últimos meses, especialmente o último semestre de 2022, os papéis do Vowles dentro da Mercedes já eram bem diferentes, né? E aí, né, Gui, eu acho que dá um sinalzinho ali. Ou eles estavam meio que treinando ele, preparando o James Vowles para, né, para um outro cargo em alguma outra equipe, ou talvez a saída de Jost Capito e também a chegada do James já fosse algo que estivesse planejado já há um bom tempo, a gente não sabe, né? Então, é interessante, né? Porque o próprio Toto Wolff falou
no dia do anúncio que o Voulys foi abordado pela Williams logo depois do ano novo. Uma negociação rápida até, mas dá para entender, né? Quando o Capito anunciou a saída, dezembro já tinha avançado bem, ninguém ia negociar vaga no Natal, no Ano Novo, então faz sentido. E, assim, a Mercedes tem uma característica que eu acho muito importante destacar, é que eles não são conformistas, por assim dizer. Eles estão sempre se mexendo. E o Toto Wolff fala muito disso, né? Aqui a gente perdeu um fulano lá que era um funcionário sênior. Não importa, porque a gente sempre tem essa rotatividade. Então acho que o Voulys meio que entrou nisso. Ele não estava mais no pit wall, ele ainda tinha alguma relação, mas não direta, né? Então ficaram os outros 9 estrategistas encarregados, entre eles a gente tem que lembrar o brasileiro, que me fugiu o nome dele agora, que subiu no pódio com o Hamilton no GP de São Paulo de 2021. Coloca aqui embaixo, porque a gente não está lembrando aqui nesse momento. Isso, é o que acontece quando a gente está gravando, a gente não mexe no celular, né? Então acontece isso. Então, era um pouco da cultura da Mercedes. Talvez uma coisa que podia ser interessante, né? Porque o Voulys tinha assumido outras coisas, né? Operações dentro de Brackley, a academia da Mercedes. Dá até para indagar. Será que não era uma preparação para ele ser o futuro Toto Wolff? Poderia ser também, né? É uma dúvida. Afinal, a gente vê aí chefes de equipe longevos. O Toto Wolff é um dos mais longevos. Eu acho que hoje no grid ele deve perder só para Christian Horner. Faz sentido. Agora, Gui, vamos lá. A gente observa essa Williams, uma equipe tão tradicional, uma equipe muita gente é fã no Brasil justamente por conta dos seus dias de glória, mas muita gente não aguenta mais ver a Williams ficando ali na rabeira da tabela de classificação dos construtores. A família Williams já não está mais. Teremos um novo chefe, literalmente novo chefe, desempenhando esse papel depois da saída de Jost Capito, e sai o Latifi para a entrada do Logan Sargent. Sai um piloto pagante e ruim, né? A gente pode falar isso, para a Fórmula 1, e um novato de tudo. Você consegue imaginar um passo à frente da Williams, talvez brigando com o pessoal mais na frente, ou você acha que ainda é um ano de reconstrução, ainda é um ano de paciência, é um ano que aquilo que eles estão reformulando ainda não vai trazer algum resultado mais prático? Eu acho que pode ser uma mistura dos dois. É um ano de reestruturação, porém, como o regulamento técnico é o mesmo do ano passado, a tendência é sim a Williams dar um passo adiante. Ela pode até ficar em 10º no campeonato mesmo, mas pelo menos se aproximar um pouco das equipes da frente, brigar um pouco mais ali com AlphaTauri, com Haas, com Alfa Romeo, com Aston Martin. Eu acho que o passo natural é esse, pelo fato de ser o mesmo regulamento do ano passado. Mas é uma equipe que vai ter muito a aprender ainda. É um chefe de equipe que vem com uma bagagem grande, mas não é uma bagagem de chefe de equipe. Que tem um piloto em Alex Albon, que é um piloto experiente e que conseguiu dar a volta por cima depois de uma passagem complicada na Red Bull. Mas agora tem do outro lado o Logan Sargent, que é um novato, é um cara que chega com uma pequena pressão em cima dele, né? A gente discutiu isso no vídeo da semana passada, e que tem que provar os resultados enquanto ele está aprendendo o carro. Vamos lembrar, é importante destacar isso. Carro de Fórmula 2 e carro de Fórmula 1 são muito diferentes. Do mesmo jeito, carro de Fórmula 3 e Fórmula 2 não é a mesma coisa. Vamos lembrar, Felipe Drugovich não foi bem na Fórmula 3, brilhou na Fórmula 2. Quantos pilotos da Fórmula 2 chegam na Fórmula 1 e não despontam? Então acontece isso, você tem esse aprendizado com o carro que é bem diferente. Então tem essas questões assim, por isso que eu acho que ao mesmo tempo que é um ano de reconstrução, é um ano também de um passo à frente da Williams. Você que está acompanhando a gente aqui, além de nos lembrar do estrategista brasileiro da Mercedes, também pode colocar... Léo, isso, é o Léo. O Rico Penteado sempre fala muito dele nos nossos telemetrias aqui, você acompanha. E também você coloca aí na área de comentários qual é a sua opinião. O que você acha que vai acontecer com a Williams esse ano? Muita coisa mudando na equipe britânica, né? Segundo Claire Williams, uma das últimas garagistas da Fórmula 1, mas talvez o buraco tenha também sido muito por conta da gestão dela, né, da Claire Williams. Mas, enfim, são questões de opinião. E o que você acha? Coloque aí a sua opinião, a gente vai dar uma lidinha lá. Ao mesmo tempo, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o trabalho do motorsport.com. Nas redes sociais estamos nas principais delas, além de acompanhar o próprio site motorsport.com. E também baixe já o nosso aplicativo, e se você, por um acaso, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça favor. Já estamos em 2023, muitas novidades vindo por aí, então
Para você ficar por dentro de tudo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê like nos vídeos, além também de considerar fazer parte do nosso clube de membros. Eu e Guilherme Longo ficamos por aqui, aliás, e voltaremos, agora sim no futuro, em breve. Tchau, tchau.